Muito bem, meus amigos, nós estamos mais uma vez felizes pela sua participação, mais uma vez, mais um encontro aqui no nosso Bate-Papo no PG, aqui direto da Igreja do São Jorge, aí nessa temporada de julho, e nós estamos aí mais uma vez falando sobre algo que enche o nosso coração de esperança, que é a Palavra de Deus. Desde já, nossa gratidão aos líderes e aos irmãos que acompanham, já estão conosco aí já há algum tempo, estão curtindo essas mensagens, e louvado seja Deus pelo aprendizado que estamos construindo juntos. Muito bem, vamos hoje aqui com pessoas que vocês já conhecem, né? Já foram apresentadas para vocês em outras oportunidades, e hoje nós estamos falando sobre outro personagem marcante. Esse mês de julho tem falado sobre pessoas, né? Sobre circunstâncias até então de provas, de lutas, de batalhas e, claro, mais do que tudo, da vitória de Deus em cada um desses episódios. E hoje nós vamos para o nosso texto base, que está no livro também de 2 Crônicas, capítulo 35, e o verso é o verso 20. Diz assim: depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Olha, o tema é cuidado, não se opõe a Deus, né? E a história de Josias é uma história marcante, não é verdade? Um aventureiro, olha aí a turminha dos aventureiros aí, aqui os aventureiros do distrito, que Deus abençoe a cada um de vocês. Um aventureiro com 8 anos de idade, rei, imagina. Você fica pensando, meu menino não tem juízo não, com 8 anos, tem menino com 8 anos sendo rei, né? Tem mãe que diz, não, mas não tem juízo não, bichinho, né? É tão novinho, menino com 8 anos rei. Josias assumiu o reinado logo aos 8 anos de idade. E você fica pensando, mas ele não foi muito influenciado. Com certeza ele foi educado, né? Também recebeu algumas influências e a maioria delas positiva. E Josias foi um dos maiores reis que a história de Israel então registra. Mas nem toda a história é um mar de rosas, né? Nem tudo termina no Felizes para Sempre, como a gente está acostumado a ver aí nas produções, nos filmes, né? E foram felizes para sempre. Tem momentos que esses heróis dão uma vacilada, não é verdade? Tem horas também na nossa vida que a gente fala da Bíblia, fala de Deus, né? Mas tem hora, caiu, vacilou. Eu digo que crente não cai, crente escorrega, é ou não é verdade? Dá uma escorregada ali, levanta de um lado, sai manquejando, sai meio sofrido, mas está de pé. E Josias também não foi diferente, né? Fez tanto pelo povo, fez tanto pela obra de Deus, mas no momento o outro ali deu uma escorregada, se meteu onde não foi chamado. Agora deixa eu perguntar. Vocês, não sei se vocês querem falar alguma coisa de vocês, né? Assim, ao vivo, aí para todo mundo no YouTube aí falando. Já se meteram, ouviram alguém que se meteram numa história que não era dele ou dela e terminou sobrando para ele? Já viram isso? Já aconteceu isso com vocês? Se quiserem falar, aqui tem direitos autorais, tá? Vocês podem pedir depois os direitos autorais. Mas se não quiserem falar, podem citar então a experiência com outra pessoa. Já viram alguém se envolver numa história que não era dele e no fim saiu de ruim? E aí? Já aconteceu comigo uma situação, não uma confusão. No cursinho, um colega de classe chegou embriagado. E eu, para amenizar a parte dele, que ele estava causando um tumulto, vem pra cá, rapaz, sai daí e tal. Aconteceu que foi confundido que eu também estava embriagado. Você estava falando a mesma linguagem. Fazendo a mesma linguagem dele. Para então, alcançar aquela alma. E tá os dois errados e vai ser suspense. Pá. Mas rapaz, não tem nada a ver, só para não tirar o rapaz da confusão. Fez o teste do bafômetro? Na época não tinha. História foi antiga, viu? História foi antiga. Antiga. Então, é uma situação complicada. A gente acabar se metendo a tentar ajudar e de repente foi penalizado. Penalizado por uma culpa que eu não tinha. E você, Henrique, já se envolveu ou já viu alguém se envolver? Sofreu com isso ou não? Ou passa essa resposta? Pastor, graças a Deus, ao meu bom Deus, nunca assim eu passei por isso não, espero não passar. Eu já ouvi diversas vezes, isso a gente até sabe, que nós temos cruz para carregar. Eu tenho a minha, Henrique tem a dele, o pastor tem a sua.
E nós precisamos ajudar uns aos outros a carregar, não é verdade? Mas eu não posso pegar a cruz de Henrique nem a do pastor e querer carregar para mim. Eu não posso fazer isso. Você tem que carregar a sua cruz, mas eu posso lhe ajudar. Mas tem momentos que quando a gente ajuda, a gente ainda sai por ruim ou acaba acontecendo algo que não era para acontecer, não é verdade? Mas precisamos entender que temos que ter muito cuidado nessa parte. As situações, né? A Bíblia até chega a dizer várias vezes no Novo Testamento, está repleto de situações como essas, expressões como essas, uns aos outros. E ele chega até a dizer assim: carregai os fardos uns dos outros, né? Mas eu acredito que primeiro é quando as pessoas dão essa abertura, né? Olha, não vou me envolver em toda e qualquer situação, mas a partir do momento que alguém busca assim: olha, Henrique, você que é o diretor jovem, né, aqui do São Jorge, e alguém, um jovem: Henrique, me auxilia aqui, estou passando por essa situação, tal. Então a pessoa te deu o quê? Abertura para que você entrasse, né, naquela negociação, naquele contexto. Ela te deu essa chave para que você então estivesse com ela apoiando. Mas a partir do momento que você não é chamado e você entra, isso tem um nome, né, na nossa terra, é enxerido, né? Enxerimento, né? O camarada quer se envolver, e o pior não é nada, é quando ele se envolve e daqui a pouco sai contando outra história, e daqui a pouco: olha, eu fui ajudar um casal, e o casal foi fulano e fulano, e aí sai detonando tudo, e em lugar de ajudar, destrói, né? Infelizmente tem gente que não consegue ser uma pessoa de confiança, uma pessoa próxima. No caso do nosso amigo Josias, fez tanto. Eu acho interessante que a Bíblia diz assim, né? Depois dessas coisas, ou seja, depois de tudo que fez, depois de todo o crescimento do reino de Deus, depois de ter quebrado ali com os falsos ídolos que também na sua época eram dominantes, depois que ele então faz uma grande reforma, leva o povo à Bíblia, leva o povo ao livro de Deus, aí, daqui a pouco, ele tem o seu aliado. Eu penso até assim, né? Eu penso até que Josias foi lá porque o outro era seu aliado na estratégia militar. Ali eram grupos, alguns eram grupos nômades, né? Outros já eram civilizações mais organizadas. Mas eu penso que ele vai mostrar a sua lealdade ao seu partido. Mas a briga não era dele. Né? Há situações que a gente termina se envolvendo, sofrendo, e não são brigas que são nossas. Evidentemente temos que conciliar, carregar os fardos uns dos outros, quando eu penso assim, né? Quando o outro me dá abertura para que eu então vá e carregue. Agora e aí, como é que tá, né? Querendo futucar a vida do outro ali, querendo só ter a informação e depois compartilhar com outros, aí não é de Deus. O nosso amigo Josias se envolveu na situação errada, na hora errada, e aí veio a sofrer as consequências de tudo isso, né? Grandes e preciosas lições nós aprendemos com esses personagens da Bíblia Sagrada, né? Homens de Deus, homens guiados por Deus, homens cheios do Espírito Santo de Deus, mas que também mostraram as suas fragilidades, mostraram as suas próprias vontades, né? Nem todas as vezes esses homens cheios de Deus eram nem sempre, todos os momentos, guiados por Deus, né? Tinha hora que eles guiavam-se por si próprios, né? Então tá aí o grande perigo que de repente a gente pode incorrer também no mesmo procedimento, né? Quando a gente quer uma férias de Deus, quando a gente quer Senhor, fica para cá que eu vou para o lado de cá. Aí a gente começa a colher algumas consequências contrárias ao que Deus tem estabelecido para a gente, né? Josias começou uma grande história de fidelidade aos 8 anos de idade, né? Mas no final foi se meter numa briga que não era dele. E aí o que a gente pode então, diante disso, pode falar para os nossos amigos aí? Qual o conselho que a gente pode dizer? Olha, respeite o espaço do outro, né? O que a gente... Não, agora eu já vou dando o conselho. Não, eu vou ouvir vocês. Eu já falei demais. Fala aí. O que você pega da história de Josias e transmite aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando agora? Bom, como já foi dito, né? A gente tem que respeitar os espaços. Tudo em nossa vida tem uma limitação.
a gente não pode ir além do precipício, né? Tem um momento que a gente tem que apenas assistir. Então, se é algo muito pessoal, espera, deixa o amigo chamar. Você pode me ajudar? Aí sim você estende a mão. Não ultrapassar para depois não sofrer as consequências de Josias, não sofrer as consequências que eu sofri, né? Levar a culpa sem ter culpa e sofrer algumas consequências finais. E pastor, trazendo também para o lado aqui divino, podemos dizer assim, quando diz assim, cuidado, não se opõe a Deus, é que muitas vezes nós também assim paramos e queremos nos opor a Deus. Quando Deus diz não, nós queremos dizer sim, ou talvez, ou porquê, ou sei lá, não é verdade? Mas quando Deus diz não ou sim, é não ou sim. Mas muitas vezes nós queremos dar, exatamente, uma ajuda a Deus. Nós queremos dar uma ajuda a Deus. E assim estamos nos opondo a Ele. E esse é o perigo, quando a gente tenta fazer o que a gente acha que é melhor. Porque a história de Josias ela é repleta de coisas lindas. A gente vê a história de Josias com 8 anos, já começou a virar, já virou rei, né? Já vem de uma linhagem ali. E ele era uma criança assim, prodígio naquela época, não é verdade? Mas que por um momento, um impulso, o humano falou mais alto. E nós não estamos imunes a isso. Nós também podemos passar nossa vida dentro da igreja, vir à igreja, todos os cultos, orar, jejuar. Mas pode ser que por um pequeno momento a gente queira dar um impulso humano, dizer assim, agora é minha vez. Aí devemos ter muito cuidado com isso. Então, o conselho que eu deixo aqui para as pessoas que estão nos assistindo, também para mim, é que nós temos que ter cuidado, muito cuidado, porque não é porque eu estou dentro da igreja que eu estou imune às coisas que estão fora daqui, não. Tenho que guardar o meu coração para não pecar contra o Senhor, né? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, ao seu pequeno grupo, essa reunião que vocês estão fazendo agora, e que a graça do Senhor os revista sempre. E vamos ter sempre esse cuidado de guardar no nosso coração a palavra de Deus para não tropeçarmos, nem tampouco cairmos. Que Deus abençoe. Fica com Ele. Um ótimo sábado.